Olá, tudo bem? Bom dia! Seja muito bem-vinda a mais uma aula, uma super live hoje. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Jaylee Goulart e eu ajudo mulheres a se posicionarem sem brigas nos seus casamentos e assim passarem a viver uma relação cheia de amor e respeito e sendo valorizadas, do jeito que merecem, inclusive falando em ser valorizada. Esse é o tema da nossa live de hoje, Eu vou revelar aí o segredo para você, para ser uma esposa, que realmente é valorizada e reconhecida pelo marido no casamento. Se você sente nesse momento que você não está recebendo isso, que você faz, que você é uma ótima, excelente, maravilhosa esposa, que você se dedica aí na sua família e no seu casamento, mas você não tem reconhecimento disso. Tá? O seu marido não verbaliza isso, o seu marido não mostra de forma nenhuma esse reconhecimento para você. Isso é muito, muito importante. Se você não está recebendo isso, é muito plausível que você esteja cometendo alguns erros também, tá? Esteja deixando passar algumas coisas aí, mas não mais depois dessa super aula de hoje. Hoje você vai aprender, tá? Como resolver isso daí de uma vez por todas. Andréia, eu tô vendo algumas alunas minhas aqui também, viu? Um beijo para vocês. Alunas da Jornada do Amor e Respeito, que é o meu programa fechado. Na semana que vem, durante o nosso evento, você vai saber mais sobre o meu programa também, para você dar uma geral aí no seu relacionamento, tá? Já aproveita para curtir essa aula, Por quê? Essa aula aqui, ela não vai ficar no ar por muito tempo. Então, por poucos dias e depois ela vai ser disponibilizada somente para as minhas alunas na turma fechada, tá? Então, se você quiser já compartilhar aí para alguém da sua lista de contato que você acha que possa gostar, antes que ela saia do ar, já faça isso agora mesmo. Outra coisa muito importante é papel e caneta na mão para você anotar o máximo de informações que eu vou passar aqui. Informações essas que eu já te adianto que são valiosas mesmo e possivelmente ninguém nunca te ensinou, tá? Então já aproveita para anotar aí. Outra coisa é o respeito dentro das minhas aulas. Então quando a gente respeita o ambiente que a gente está participando ali, tudo fica melhor, você fica com a sua mente livre para você realmente aprender. E você só vai ter um resultado diferente quando você aprender aquilo. E quando você entender que você vai para a prática com aquilo ali. Então, nessa aula tem muitas coisas já para você colocar em prática. Então, isso funciona muito bem nas minhas aulas. Então, se achegue aqui e, por gentileza, se possível, já sai das outras abas também aí do seu celular e foco total aqui. Então, nessa aula, o que você vai aprender? Eu vou te revelar o segredo, para que uma esposa aí, ela seja valorizada pelo marido, que ela seja reconhecida pelo marido e sem esforços, tá? Porque às vezes ela tá pegando o caminho contrário, Ela é uma esposa que se esforça, se esforça, se esforça e não é reconhecida. E aqui você vai aprender o quê? A ser valorizada, ser reconhecida sem grandes esforços. Sem grandes esforços, tá? Eu vou explicar também o motivo principal e os erros que fazem com que muitas mulheres aí... Chegou um café aqui para mim, tem açúcar? E também eu vou explicar como você vai reprogramar a mente do seu marido, do seu parceiro aí, para que ele te veja novamente como uma prioridade. Porque deixa eu te explicar uma coisa que já de cara. Se você é uma esposa que não está sendo valorizada pelo seu parceiro, e você faz bastante coisa aí, esposa, automaticamente eu já sei que está sendo feita uma programação inadequada na mente dele. Ou seja, logo esse marido não entende ou ele não visualiza você como uma esposa que precisa ser valorizada, entende? Então tem algumas coisinhas aí que a gente vai precisar corrigir para reprogramar a mente do seu parceiro novamente, sobre o valor que você merece, ok? Aí você pode pensar, mas Jaylee, ele deveria saber, Eu sei, isso na teoria é muito bonito, É muito lindo isso. Do tipo, as pessoas deveriam todas se respeitarem, todas se amarem, tudo ser cor-de-rosa. As pessoas deveriam saber falar direito, não serem grossas e várias outras coisas, mas esse é um mundo de teoria, sabe? E se uma pessoa ela é elegante, se ela já é respeitosa, se ela já é tal, já reconhece, parabéns para ela, já é uma pessoa evoluída, que tem conhecimento, Mas se o seu marido não está fazendo isso e você ainda fica com essa de ficar querendo esperar,
Não vai dar certo não, viu? Delícia esse café, hein? Delícia. Então vamos lá, vamos resolver isso hoje de uma vez por todas. Outra coisa que eu quero te alertar é o seguinte, mesmo que você esteja aí do outro lado, esposa, e você fale assim pra mim, Jaylee, mas é o seguinte, o meu marido, ele não é assim não, tá? Na verdade, ele faz isso muito bem já. Meu marido, ele sempre já me reconhece, ele me elogia sempre, né? E eu não posso nem reclamar disso, porque ele me valoriza. Olha, que maravilha, hein? Show de bola! Se o seu marido ele já tem um pouco de entendimento sobre isso, né? Que ótimo, parabéns para ele, né? Mas ainda assim eu quero te alertar e te convido a ficar até o final dessa aula. Sabe por quê? Porque o seu marido ele já pode ter esse tipo de postura, né? Que é uma postura muito positiva. Mas a pergunta é, como que é a sua postura, esposa? A sua postura, por quê? Sem perceber, você pode estar cometendo alguns desses erros que eu vou estar falando aqui de forma sutil, aí no seu relacionamento, e isso, ao longo do tempo, vai começar a fazer uma programação errada no marido, que já é bacana aí, que já está fazendo as coisas corretas, né, com você. Olha que perigoso também, né? Às vezes o marido, ele já é um marido que fala, né, que já valoriza, que já reconhece a esposa. Porém, ela mesma pode estar plantando o caminho inverso. E daqui a um tempo, esse marido que já tem o conhecimento, já tem o entendimento, já age bem com ela, vai começar a agir de forma inadequada. Então, fica até o final para você já prevenir isso também, tá? Já prevenir isso também. E outra coisa, para você também aprender a como valorizar e reconhecer o seu parceiro uma vez que ele já faça isso com você, ok? Jaylee, mas qual que é o segredo, né? Você falou no começo da aula que ia revelar um grande segredo. Que faz com que uma esposa seja valorizada, reconhecida. Que faz com que o marido dela fique cada dia mais apaixonado, mesmo depois de anos de casamento. Que faz um marido devoto, né? O que é isso? Um marido que ele está sempre pensando na esposa, ele está sempre pensando na família. Então, a esposa que sabe sobre esse segredo aqui, ela consegue isso. Ela consegue isso mesmo depois de muitos anos de casamento. Isso ainda acontece de forma muito viva. E o segredo é, anota, é essa mulher saber se validar dentro do casamento dela, na rotina do casamento dela. Não é um evento para você se validar, não, esposa. Eu estou falando de coisas da sua rotina, porque o casamento acontece nas sutilezas do dia a dia. Das sutilezas. Tanto para o bem, né? Uma rotina positiva, onde o casamento está sempre evoluindo e você está sempre sendo respeitada, sempre sendo amada, sempre sendo valorizada, ou comportamentos que, na sutileza do dia a dia, da sua rotina, aí dentro do seu casamento, da sua família, vai para o caminho contrário. E esse grande segredo, anota esta palavra, é saber se validar. Tá? Se validar. Muitas esposas, tá? Eu sempre olho o que vocês mandam. A equipe sempre deixa para mim todos os dias, né? Recadinhos que vocês mandam lá no Instagram, no YouTube, o que vocês escrevem embaixo dos vídeos, eu recebo isso. E isso aqui é muito evidente, né? Muitas esposas reclamam que não tem isso e, conforme elas estão escrevendo, eu já sei que está faltando isso daqui também. Ela mesma se validar. Ou estão fazendo de forma inadequada. Ou ainda tem crenças distorcidas sobre isso. Sobre esse assunto, né? Jaylee, o que é validar? Validar é deixar claro o seu valor, minha amiga. É deixar claro, sempre muito nítido, sempre muito transparente, no dia a dia, na sua rotina, na sua casa, o seu valor. Deixar muito claro para todas as pessoas que te rodeiam, seu marido principalmente, os seus filhos, se você tiver, o quanto você é uma pessoa que se dedica ali, você sabe disso, e deixa isso claro. É validar os seus esforços, é validar os seus feitos, é validar os seus talentos, é validar
A sua beleza é validar o quanto você é gostosa na cama com seu marido? É validar, validar, validar. É você se elogiar também. Entra aqui também nesse momento. Ai, mas eu mesma me elogiar? Isso é coisa de gente narcisista, hein, Jaylee? Não, tudo é narcisismo agora, né? Tudo. Existem maridos narcisistas e mulheres narcisistas? Claro que existem. Mas agora tem uma moda. Se a pessoa validar, olha só como a sociedade treina pessoas fracas. E eu tenho observado muito isso também, principalmente em relação às esposas. Qual que é o treinamento? Não estou dizendo que não exista narcisista. Existe. Mas em uma grande maioria das vezes, essa esposa, ela tem um marido que sabe se validar, né? Dentro do casamento, o que não é errado. Mas ela não sabe validar ela mesma e se sente inferior ao marido toda vez que ele faz um elogio para ele mesmo. E aí ele acaba que não tem tanto conhecimento e não elogia ela e fica por isso mesmo. E aí ela tá aqui atrás, né? Ela se sente pequena, se sente inferiorizada. E aí quando o marido diz algo positivo sobre ele mesmo, ela fica chateada, brava, né? Como pode um cara ficar falando dele o tempo inteiro assim? Como pode ele elogiar o próprio trabalho dele, o próprio não sei o que dele, ou ele se achar bonito? Então existiu uma inversão aqui, tá? Então pode ser o caso seu. Não quer dizer que o seu marido seja um narcisista porque ele faça isso, ele se valida. Aí a gente tem que agora analisar o seguinte, você está se validando? Porque quando a esposa começa a se validar, começa a se valorizar, começa a fazer isso, ela vai chegando aqui, ó. Fica no mesmo nível. E aí ela não vai ter mais sentimento, né? Então o que eu quero dizer com esse parênteses que eu abri, que eu não vou me aprofundar nisso, quem sabe faço uma outra live sobre esse assunto, é que nem sempre é o narcisismo. Às vezes é só você corrigir essa questão de você mesma se validar. Porque daí o seu foco não vai ter em ficar toda chateada porque o marido faz isso, entende? Porque você vai estar focada em fazer isso para você também. Eu falo isso para você porque eu já fiz isso no meu casamento. O meu marido, ele sempre teve um conhecimento sobre isso, o que é ótimo. Sempre. Então, sempre ele, desde antes da gente se casar, da gente se conhecer, ele já sabia o quanto é poderoso o poder das palavras. O quanto é poderoso a própria pessoa se valorizar. Então, ele sempre fez isso. Só que eu, quando me casei com ele, olha só, não sabia me validar, né? E aí eu comecei a ocupar um espaço, uma posição de vítima, lá atrás. Comecei um treinamento completamente distorcido em relação ao meu marido e comecei a achar que ele era um narcisista muito doido. Muito malucão. Como que pode? Como que pode? Né? Ele falar que ele tá bonito. Como que pode isso? Mas tá se achando, hein? Eu adorava falar que meu marido se achava, que meu marido tal. E hoje eu vejo que é uma pessoa normal, que apenas reconhece seu próprio feito, que apenas reconhece seu próprio esforço. E tá mais do que certo. E aí eu aprendi. Eu entendi que eu estava fazendo isso de forma inadequada. E corrigi. E olha que interessante. Olha que interessante que aconteceu. Eu comecei a ocupar um espaço de valor. O espaço da rainha que estava vazio. O espaço de governo, sim, porque a esposa governa, junto com o marido. Mas eu não estava governando, era nada, estava um abandono. Porque eu não me enxergava assim. E aí eu focava todos os meus esforços para atacar o meu marido, para ser grossa com ele, para dizer que ele estava se achando, para dizer que ele não me valorizava e tal. E nesse processo que eu estou falando com você, nesse tempo aí, onde eu não sabia essas coisas que você está aprendendo hoje, nessa super live, eu comecei uma programação inadequada no meu parceiro. Então, ele já sabia sobre isso, só que ele começou a olhar para mim e ver que eu era uma pessoa que não fazia nada certo. Era uma pessoa que fazia as coisas mais ou menos. Eu era uma pessoa que não merecia atenção. Ou não merecia estar no lugar de prioridade. Por quê? Porque eu mesma falava disso o tempo inteiro. Então comecei a plantar na mente do meu parceiro e transformar o meu marido em um babaca.
comigo, tá? E um babaca comigo. Mas tudo isso mudou, Brasil, tudo isso mudou e você vai mudar aí também. Eu vou mostrar para você aqui, depois um passo a passo, pode ficar tranquilo, tá bom? Então fica até o final. Vocês lembram da história do patinho feio? Escrevem aí para mim. Você lembra? Como que era a história do patinho feio? Então a história do patinho feio vai ser uma base pra gente, mas nós vamos tomar um outro caminho depois, tá? A história do patinho feio diz o seguinte, que tinha os ovos, né? E aí tinha os ovos ali, e de repente ela a pata achou um outro ovo lá, que era um pouco maior, meio acinzentado e tudo, e ela resolveu colocar junto no ninho lá e chocar o ovo, né? E aí os pintinhos foram nascendo todos bonitinhos, aquela coisa graciosa, né? Mas o outro não abria aquele ovo. E o ovo não abria, o outro meio acinzentado, né? E aí até que ela resolveu chocar mais ali e até bicou, né? Eu acho que é assim, eu acho que já deve ter várias versões dessa história do patinho feio. Até que nasceu o patinho lá, que na verdade era o cisne depois, né? E ele era cinza. Era diferente dos outros, era mais desengonçado, né? E era feio, considerado feio pelos outros, comparado com os outros. Então, ele era diferente. Diferente. Ele começou a se achar feio, se achar inferior e tal. E aí todo mundo falava, olha, seus filhos são todos bonitos, mas esse daqui não é bonito. Então, a história do patinho feio traz muito essa questão da autoestima, né? Pra gente, que as pessoas que se sentem diferentes e tal. Então traz muito essa questão aí. Só que, na história do patinho feio, ele não entendia muito bem porque ele era diferente, né? E ele realmente olhava e ele era diferente. Depois ele vai virar um cisne maravilhoso. Vai passar por essa transformação, vai virar um cisne lindo. Mas as pessoas à volta que falavam para ele que ele era feio, que tal, que ele era diferente, que isso e aquilo. Agora a gente vai pegar um outro caminho aqui, nessa aula. Por quê? Porque aqui essa esposa, a esposa aqui da história, ela não é um patinho feio, não. Não. Ela é um cisne. Ela já é um cisne, sabe? Ela já faz coisas incríveis todos os dias, essa mulher, né? Ela já faz coisas incríveis. Ela às vezes é muito prendada, não sabemos, às vezes ela cozinha muito bem, às vezes ela cuida muito bem dos filhos ali, ela estuda sobre isso, é uma coisa maravilhosa essa esposa, né? E ela se dedica no trabalho, é uma mulher assim excepcional, excepcional, ela já é um cisne, é o seu caso aí, você já é assim. Porém, aqui é diferente. A própria esposa é ela mesma que não se valida. No caso do patinho feio, são pessoas de fora que falavam, você é feio, você tal, sabe? Tipo uma espécie de bullying. Mas aqui na nossa aula de hoje, não. A gente pegou um caminho diferente da história do patinho feio. Essa esposa, ela já é um cisne. Só pelo fato dela ser esposa, ela já é um cisne, Brasil. Já é um cisne. Porque quando eu ouço esse nome, esposa, me vem à cabeça algumas palavras, né? Quando eu ouço esposa, eu ouço rainha, governante, eu ouço sabedoria, quando eu ouço a palavra esposa. Pilar forte, fortaleza. Eu ouço aquela que aconselha. Esposa. Quando eu ouço a palavra esposa, eu chego e me arrepio. É o cisne já. Entende? Quando eu ouço a palavra esposa, eu ouço também direção. Direção. Você já viu que quando uma esposa, ela não sabe isso daqui, as coisas começam a desandar. Porque ela é um pilar forte.
né? Ela governa lado a lado com o marido, mas ela é um pilar forte. E eu tenho um carinho muito especial pelas esposas. Muito especial. Eu tenho que tirar o chapéu para os maridos também, né? Que tem a parte importante ali dentro de um lar, de um casamento, né? Também é um pilar ali importante. Mas a esposa é o meu xodó. Ah, minha gente, a esposa é o meu xodó, porque ela tem um feeling. Não é uma coisa bem diferente esse ser chamado esposa? É um ser diferente, porque ao mesmo tempo é tão forte, né? Mas ao mesmo tempo ela é tão delicada. Já viram isso? Tão delicada. Então são os dois extremos. Ela consegue esses dois papéis. Né? Qual que é o problema, Jane? O problema, preste atenção agora, é que tem esposa aqui nessa aula que não está reconhecendo esse valor dela, né? Então, a partir do momento, minha amiga, que você foi lá e você disse sim para esse camarada aí, que é o seu marido, que você escolheu aí por vários motivos seus, pessoais, que você se apaixonou e etc. A partir desse momento que você disse sim, você é esposa. Querendo ou não querendo, você já ocupou um posto de governo. Já. Querendo ou não querendo. Entende? Então, sabe assim, é como se você já tivesse, na hora que você disse o sim, você já pegou ali um legado, né? Automaticamente você já pegou um legado. Tá aqui. Sabe, vamos supor, digamos que fosse sei lá, uma medalha ali, ou uma coroa, enfim. Você já pegou. Você já é esposa. A esposa tem tudo isso. Todos esses méritos. Mas o que a gente não entende é que ela não está se validando, Brasil. É uma esposa que não está se validando. É uma pessoa que tem um legado e que sabe que é rainha e, tipo, não, eu não sou rainha, imagina. Tipo, ela não reconhece, né? O valor dela, o legado dela, ela não reconhece o quanto de poder ela tem. Você já viu alguma série sobre isso, alguns filmes? Né, que a pessoa chega e, você é o mestre tal, você é a rainha tal, você tal. A pessoa olha, o quê? Eu? Não! Então, nessa aula de hoje, eu vou ensinar você a dar valor no seu legado, a valorizar os seus feitos. E isso não tem problema nenhum, minha amiga. Não tem problema nenhum. O único problema é você não fazer isso. É não fazer isso. Porque se uma rainha não reconhece o seu legado, o reino inteiro vai despencar. Eu te garanto isso. Vai despencar. E o rei vai se tornar um grande babaca grosseiro, deselegante. E não precisava ser assim. E os filhos, então, uma grande bagunça. E aí você pode pensar assim, mas essa mulher aí, no caso eu, quer dizer então que eu tenho que carregar o mundo nas costas? Não, minha amiga. Carregar o mundo nas costas, você pode estar carregando agora. O que eu estou mostrando para você nessa aula, não distorça as minhas palavras, porque eu sei exatamente o que eu estou falando aqui, é que você pegue o seu legado. Pegar o seu legado, quando você pegar o seu legado, esse peso todo que você carrega no momento, vai ficar leve. Vai ficar leve. Então, não é nada disso que eu estou falando não, viu? Porque essas coisas mexem comigo. Sabe, esse tipo de injustiça mexe comigo. Que injustiça, Jaylen? A injustiça da própria esposa não reconhecer o legado dela e se colocar numa posição rebaixada dentro do casamento dela. Isso mexe comigo e com certeza eu estou na profissão certa. Com certeza. Mas voltando, vocês entenderam, né? Então aqui não, aqui a esposa, ela já é o cisne, mas ela coloca a terra nela mesma. Todos os dias. Todos os dias. Então, ela faz coisas incríveis, para o marido dela, mas não se valida, tá? Não se valida. Todos os dias. Então, nós vamos pegar uma linha mais para hábitos, ok? Os hábitos, a gente vai corrigir alguns hábitos muito sutis aí do seu dia a dia, fáceis,
É treino. Hoje a gente vai começar um treino com você. Treino para pegar o seu legado. Sabe aquela esposa que ela já é a rainha, mas ela não sabia disso? De repente a gente chama, não, você é a rainha. Eu? Aham, você. Você tem um legado aí, ó. Você tem poder aí dentro do seu casamento. Sério? Sério. Mas eu não sei como fazer. A Jaylee vai te ensinar. A Jaylee vai te ensinar hábitos nessa aula que você vai, ó. Esse cisne aí, ó. Hein? Vai ficar bonitona. Ficar bonitão esse cisne aí. Então, no livro Hábitos Atômicos, o ator, que é o James, né? James Clear, acho que é isso, James Clear, isso mesmo. Ele fala algo bem interessante sobre isso. Ele fala o seguinte, na mudança de hábitos, porque assim, esposa, se o seu marido não está te valorizando, eu tenho praticamente certeza que você está com alguns hábitos aí, no seu dia a dia, que às vezes você nem está notando, que estão levando isso a acontecer, tá certo? Estão levando isso a acontecer. Então ele diz o seguinte, que o problema maior não é você mudar o hábito, mas sim você entender que tem um gatilho. Por exemplo, o problema não é você ir na academia e ficar 1 hora malhando. O problema é você ter um gatilho que faça você ir lá. Ou um gatilho que faça você ir lá fazer algo positivo, que é fazer os exercícios. Ou um gatilho que vai fazer você ficar 1 hora no celular. Ou já emendar uma outra coisa, e quando você vê, você já está comendo ao invés de ir para a academia. Por exemplo, quero contar algo pessoal. Esse ano, eu estou focada realmente na minha saúde. Uma das minhas metas que eu estou batendo firme mesmo. E eu tô ferrenha, hein? E claro que o básico de quem quer ter saúde nessa vida é o quê? Exercícios físicos. Então, como você já sabe, algumas aí que me seguem há um tempo, eu faço pilates 2 vezes na semana. Porém, eu senti uma grande necessidade de fortalecimento dos ossos também, né? De fazer musculação, né? De ficar mais firme. Não só pela questão estética, mas eu sei que a musculação e esse tipo de exercício é fantástico para o restante do funcionamento do corpo. E etc e tal. O fato, gente, é que eu já deixo o meu tênis e a minha roupa ali separada. E os primeiros dias são punks mesmo. O seu cérebro ali, o seu límbico principalmente vai tentar te boicotar, e vem o primitivo com aquela preguiça violenta, dor de cabeça e tal, para você não continuar, mas você vai fazer o que? Faça, apenas faça. Então só o fato do gatilho de você colocar o seu pé dentro do tênis, agora vai. Aí esse gatilho de colocar o pé dentro do tênis vai fazer com que você vá lá e faça 1 hora de exercícios. Porém, se você não colocar o seu pé dentro do tênis e já vestir a sua roupa, você vai, vou dar uma olhadinha aqui no celular, enquanto não dá o horário. Quando você vê, você também desencadeou um outro hábito aqui, com esse pequeno gesto, que foi o quê? Ficar 1 hora lá nas redes fazendo não sei o quê. E aí, quando você viu, já passou o horário do exercício, aí você diz, não, amanhã eu faço. Deu para entender, esposa? Então, o que a gente vai fazer aqui é aproveitar, né, esses pequenos gatilhos aí do seu dia para a gente fazer esse treinamento com você, que eu já vou explicar daqui a pouco o que é, tá? O que é. Só para você entender agora a nossa linha de raciocínio nessa aula. E daí, Jaylee? E daí com tudo isso que você falou? E daí? E daí que uma esposa que não é valorizada, ela vai desencadear algumas coisas muito perigosas aí no relacionamento dela. Por exemplo, vou contar 2 historinhas aqui de 2 esposas diferentes. A gente vai fazer uma previsão do futuro, só para você entender bem o que eu estou te falando. E uma, ela já está aproveitando esses gatilhos e já está fazendo a validação. E a outra não. Então, durante essa historinha, você vai conseguir entender o que vai acontecer lá na frente. Porque às vezes você não está dando tanta importância não, você acha que isso não é nada demais. Esse negócio de aprender como ter um casamento estruturado, como se posicionar no casamento, para que isso? Você vai ver lá na frente. Vai ver lá na frente. Como que a giripoca pia. Mas vamos supor que uma dessas esposas, lá na rotina da casa dela, quando ela faz algo bem legal,
algo para o marido, faz um bolo, né? Ou faz um sexo delicioso lá, que ela estava bem fogosa naquele dia, né? Quando ela vestiu aquela roupa bem maravilhosa, né? Aí, ela não diz nada. Essa daqui, ela não diz nada. Ela foi lá, se esforçou, gente, né? Se dedicou, mas ela não diz nada de positivo que valide o esforço dela. Então, ela já tem isso na rotina, ela já faz as coisas, mas ela não está validando, certo? E ainda faz pior. É essa primeira esposa. Ela dispara um gatilho, lembra do pequeno gatilho para desencadear um hábito? Então, ela está o quê? Todos os dias plantando um novo hábito na casa dela, ou reforçando um que já exista, só que às vezes é negativo. Qual que é o gatilho que ela dispara às vezes, essa esposa aqui que não sabe se validar? Ela fez um negócio bem gostosão lá. Tá aqui, um bolo, por exemplo. Aí, alguém pode perguntar, digamos que alguém pergunte, e aí, como que tá o bolo que você fez? Aí ela diz assim, ah, dá pro gasto, né? Ficou mais ou menos, sabe? Se eu tivesse feito assim teria ficado melhor. Não achei que ficou tão bom não, sabe? Isso não é nada demais. Ou, digamos que ela vestiu uma roupa que valorizou ela bastante naquele dia, que ela ficou mais iluminada, que ela ficou mais bonita. E ela tá se sentindo bonita. Mas aí, digamos que, nesse caso, alguém falou, às vezes até o próprio marido, né? Nossa, você ficou bonita. Você ficou muito bonita nessa roupa, né? Ficou mais iluminada, mais jovem e tal. Aí ela diz o quê, minha gente? Tacando terra ali, hein? Que nada. São seus olhos. São seus olhos. Eu acho que não, sei lá, não sei. Acho que não ficou tão bom assim. Por quê? Por quê, Brasil? Por quê? Por quê? Por quê? Porque na mente dessa esposa tem uma crença maldita e limitante que ela pensa que se ela falar que ela tá bonita, se ela concordar, se ela dizer apenas obrigada, ela tá sendo uma pessoa arrogante. Nossa, é arrogante, hein? Não é nada modesta essa daí. E aí ela joga terra no próprio casamento, ela joga terra nas coisas que ela vai fazer lá na frente. Ou ainda, digamos, minha amiga, que o seu marido ainda não tem a sabedoria, tá? Ele não tá no nível de conhecimento de um marido power, um marido macho alfa ainda, mas você pode ensinar isso pra ele. E aí ele não falou nada. Não falou nada do seu bolo que você fez maravilhoso, não falou nada que você se arrumou toda gata e ele não disse nada, tá? Digamos que é esse o caso. Aí, ela também não falou nada. E pior, ninguém perguntou, mas ela vai falar que ficou ruim. Ela tem que falar. Ela vai falar que ela é uma péssima mãe. Ela vai falar. Ela acha bonito falar que ela é uma péssima mãe. Eu me sinto tão culpada porque isso. Você é uma ótima mãe. Você é uma ótima esposa. Você faz coisas incríveis pelos seus filhos, pelo seu marido, por todo mundo, mas você não faz nada certo, né? Tem que falar isso. A esposa que não sabe se validar. Aí ela não sabe o que vai acontecer lá na frente, Brasil. Um estrago. Estrago. Então, assim, mesmo quando alguém não fala nada, aí ela tem que falar, né? O ruim ainda. Ela vai disparar o gatilho. Lembra do livro do poder lá, O Hábito Atômico, que James acabou de falar que diariamente nós estamos disparando pequenos gatilhos que vai, o quê? Desencadear um hábito repetido. Essa esposa repete isso todos os dias. Não é por mal às vezes, tá bom? Esse assunto me dá um suador. Não é por mal às vezes que você faz isso, simplesmente você aprendeu que isso era o certo, a falsa modéstia, né? É certo isso, a falsa modéstia. A gente não pode se elogiar de jeito nenhum, a gente não pode se elogiar. Nossa, que metida, hein? Olha ela falando que o bolo dela ficou gostoso, é metida essa daí. Essa daí vou te contar, hein? Então, esposa,
que vai acontecer ali logo mais na frente, tá? Com essa esposa aqui, essa, que tá fazendo isso, não tá se validando e tá fazendo pior ainda, né? Que ninguém nem perguntou nada, mas ela tem que falar, mas ela se valida negativamente. Se valida negativamente. O que acontece? A todo momento nós estamos fazendo uma programação. Vocês sabem disso? Sabem, né? A todo momento o que você está falando, o que você está fazendo está entrando dentro da sua cabeça, do seu inconsciente. E também no seu marido e nas pessoas à sua volta. Então, esse marido ele começa a olhar para você, depois de tanto você falar que o seu bolo é ruim, que você é ruim de cama, que você é fria, de tanto você falar que você não é bonita, que você tá acima do peso, que você não sei o que lá, que você é uma péssima mãe, que você não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, lá. Esse marido olha e pensa, realmente a minha mulher é mais ou menos. Realmente essa mulher não é uma mulher top das galáxias. E você é, mas tá falando que não é. Não sei por quê. E aí ele começa realmente a acreditar nisso, né? Realmente acreditar, porque nós somos seres influenciados. Nós buscamos encurtar caminhos. Encurtar, nós não queremos gastar energia, né? Então, se a própria mulher está falando, jogando terra nela mesma, o homem pensa, realmente ela é assim. Realmente ela é assim. E aí, do nada, aparece uma fulaninha lá nos contatinhos, ou lá na empresa onde ele trabalha, que não faz nada do que você faz pelo seu marido, mas vai plantar na cabeça dele o valor dela. Vai falar que ela é bonita, falar que ela é maravilhosa. Ah, eu sei fazer isso muito bem. E você? Não. Oh, minha gente, olha a bagunça que isso tá virando. Então, ele começa a ser programado. Que em casa, ela faz tudo é mais ou menos que ela tal. Que ela não é boa mesmo, não. E aí ele começa a voltar os olhos pra fora, né? Ah, essa aqui é boa. Essa aqui falou que é boa, então é boa e tal. Aí a fulaninha lá leva um bolo lá no serviço, né? E já deixa já geral já com vontade de comer, porque que ela fala? Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Trouxe um pedaço de bolo aqui, tá? E às vezes ainda é o bolo que o teu marido gosta. Hã? Já adianto pra vocês que eu arrasei nesse bolo, hein? Olha, já adianto. Então depois, na hora do cafezinho, vocês me dizem. E aí o seu marido lá, todo vulnerável, entrando na cabeça dele. Tá acompanhando? Espero que sim. Ai, Jaylee, mas isso é muito difícil, Jaylee. Você não tá entendendo. É muito difícil a gente falar da gente mesmo. Bem, eu acho isso estranho, você não acha? Não, eu não acho não. Na verdade, já falei 10 vezes nessa aula, somente nessa aula, até o presente momento, me validando, você não percebeu, não? Sério? Eu nem percebi. Pois é, então não vem de conversa. Tô te ensinando na sutileza, a gente vai direto pro inconsciente, a gente não pode ficar tranquila. Eu já falei o quanto essa aula aqui é maravilhosa, o quanto você vai aprender aqui. O que quer dizer com essa aula maravilhosa? Que eu preparei essa aula. Eu que preparei essa aula para você. Então, eu estou me validando. E vários outros elogios que eu já fiz na minha própria live, você não percebeu? Então não me venha com essa conversa. Mas vamos falar da outra esposa. Vamos falar da outra esposa. A outra também faz as coisas, né? Ambas fazem. E aí, quando ela faz lá o bolo gostoso, né? Ela fala, nossa, que delícia. Ela mesma fala, não precisa ninguém nem falar. Ela falou, olha, eu arrasei. O que você faz, esposa? Às vezes a massa do bolo não ficou lá essas coisas, não, mas o recheio que você fez, você arrasou demais. Pega isso. E ó, coloca isso pra cima. Você fala o quê? Esse recheio aqui que eu fiz, minha gente, o que foi isso? Arrasei demais. E aí você já começa a cortar o bolo, já chama geral, já chama seu marido, olha aí, meu amor, experimenta. Filho, diz aí se a mamãe não arrasou. Diz aí. E aí você vai comendo e vai conversando legal ali com a sua família, pronto, já falou. Já validou. O marido que vai lá, o marido dessa outra esposa aqui, chega lá no emprego, né? A fulana chega e fala aquilo do bolo dela,
que o marido já pensa? O treinado certo, né? Tô pagando pra ver, porque quem faz os melhores bolos é a minha esposa. Vamos ver isso aí. Sei não. Ele fica em dúvida. Porque quem faz os melhores recheios, os melhores bolos do jeito que ele gosta, é a mulher dele. Não é? Porque ela fala disso. Ou ainda, a esposa foi lá e fez um sexo. Ela estava na empolgação no período fértil, sabe aqueles dias? Pois é, aquele dia lá. A outra de cima não falava nada e ainda colocava terra, mas essa daqui que sabe validar, não. Tá aprendendo com J.L. Goulart. Mais uma validação. Perceberam? Tá aprendendo com J.L. Goulart. E ela foi lá depois do sexo gostoso e falou: eita, meu amor, hoje a gente, ó, arrasamos! Eita, que delícia, hein? Ei, se deu bem com essa esposa gostosa aqui, hein? Se deu bem, hein? E já dá um tapão na bunda dele assim já, pra mostrar a predadora que tem ali. E pronto. Rápido e fácil. Isso não é uma coisa... Você percebe que assim, é aquele gatilho que eu expliquei pra você sobre o hábito, né? Colocar o pé no tênis. É rápido, esposa. É rápido, é sutil, é gostoso. Você percebe? É muito bacana. Quando você aprende o jeito certo, né? Ou ainda, você se arrumou, ficou muito bonita. Se o seu marido falar que você ficou bonita, essa esposa aqui, ela sabe receber o elogio. Ela fala assim, obrigada. Se você não sabe falar mais nada, fala obrigada só. Tá? Pra você não errar. Não ponha mais vírgula nessa sua frase, porque se você colocar vírgula, você pode correr o risco de falar uma coisa negativa. Se você não sabe falar outra coisa, fala obrigada. Tá? Mas pode ficar melhor, que essa esposa aqui é do meu time. Pode ficar melhor. Então ela vai falar o quê? Meu amor, obrigada. E aí já se olhando ali, já fala assim, eu realmente, nossa, realmente, não é? Como eu fiquei bem nessa roupa, valorizou. Olha só. Eu amei. Amei. Ou a maquiagem que você fez ali. Nossa, como ficou show, hein? Vocês sabiam, possivelmente não sabiam, né? Que eu acho que eu nunca falei isso. Mas o meu marido, que nem gosta desse negócio de maquiagem, ele já sabe muitas coisas sobre maquiagem. Porque eu valido. Quando chega um negócio um pouco diferente, uma maquiagem e tal, meu amor, olha isso. Olha esse rímel. Olha esse blush, olha essa tecnologia. Como valorizou a minha pele. Olha que eu fiquei mais viçosa, o que você achou? Eu falo sem nem perguntar. Ele já sabe o que é blush, o que é rímel, o que é sombra e o que é base. Já sabe. O meu marido sabe. Então essa outra esposa aqui também vai estar diariamente fazendo uma programação, né, na mente do parceiro, do valor dela. E você vê que é muito sutil isso. Dos filhos que estão à volta, eles percebem, poxa, minha mãe arrasa mesmo. É uma ótima mãe, não a outra anterior que vive se culpando o tempo inteiro. Nada que ela faz é bom, nada. Né? Nada. Se ela colocou na escolinha tal. Se ela tem que trabalhar para colocar o pão na mesa e a criança tem que passar meio período na escola, não, ela é uma péssima mãe, sempre péssima mãe. Ela mesma fala isso. Fala que é uma péssima esposa. Ou permite o marido falar isso, ou não se valida direito. Deu para entender? Então, se a gente for olhar, porque assim, ó, o dia de hoje, esposa, é uma microvida. Já falei isso aqui em algumas aulas. Então, tem como sim a gente saber o que vai acontecer lá na frente em 90%. A gente não tem controle de tudo, não. Mas boa parte a gente tem. Então, se você estava no time da esposa anterior, a gente já sabe que lá na frente não vai dar bom. Esse marido, além de tudo, ele vai começar a se treinar a falar coisas negativas para a esposa, porque ela fala isso também, dela. E ela dá permissão. Porém, a segunda esposa aqui também vai ter um futuro, né? Só que o quê? Esse marido está com os olhos voltados mais para ela. Ele está se apaixonando mais por ela. Ele está colocando ela como uma prioridade, porque ela se coloca primeiro. Ele tem um parâmetro do que seguir. Então, assim, ó, nós estamos influenciando e sendo influenciados. Eu vou contar 2 historinhas muito breves para você, porque ainda tem algumas coisas que eu quero falar, e o passo a passo, e eu
acabo me empolgando, mas é que eu quero que realmente você entenda tudo que eu estou falando, sabe? Eu não quero deixar nenhuma ponta solta, nenhuma dúvida em relação a isso. Mas é a história do tecido e a história do pão de queijo. Fica aí comigo. Para você ver como isso acontece o tempo inteiro. Como a nossa mente funciona, né? Eu sou apaixonada por tecidos, tá? Gosto de tecidos. A maioria das minhas roupas são feitas em costureira. Gosto muito. Já tive uma empresa, um ateliê de camisas femininas também. Uma vez eu fui numa loja de tecidos e lá estava eu, olhando um tecido belíssimo, não sei se era azul, um bem estampado, maravilhoso. E aí eu falei, nossa! E uma mulher lá no canto, longe até. Falei, nossa, que tecido incrível! Já pensou eu fazendo um modelo assim, falando com a vendedora, com a atendente? Vai ficar show, não vai? Aí ela falou, realmente, esse tecido vai ficar show nesse modelo. De repente, quem que veio se achegando? A outra mulher que estava longe. Por quê? Eu disse que aquele tecido é maravilhoso e vai ficar bonito para fazer tal coisa. E ela acreditou. Porque nós somos assim. E adivinha, Brasil, se eu não fico ligada, eu ia perder meu tecido. Porque ela comprou tecido também. Vocês acreditam? Ah, então não falem. Se tiver um pedaço de tecido pequeno, não façam propaganda do tecido, tá? Não façam propaganda do tecido. Mas o que eu quero dizer é que ela já encurtou um caminho, né? O cérebro dela, tipo assim, pra que eu vou ficar procurando esse monte de tecido aqui? Se aquela mulher falou que vai ficar bonito, vai. Aquele tecido lá vai ficar bonito. Então ela já foi, já encurtou o caminho, já pediu para cortar e foi ser feliz. Da mesma forma acontece no seu casamento. O que você diz é o que é. Seu marido está encurtando o caminho. Ele tem outras preocupações na vida dele, não é só isso não. Então se você está validando você negativamente, é isso que ele vai acreditar. Se você validar positivamente, é isso que ele vai acreditar também. História do pão de queijo. Lá estava eu, dentro de um ônibus, no estado de Rondônia, vi uma pessoa de Ji-Paraná, aí, que legal, conheço todo esse estado. Estava indo de uma cidade para outra no estado de Rondônia. De repente, se sentou uma mulher do meu lado, uma senhora. Eu estou no meu canto. No meu canto. De repente, ela pegou um saquinho, abriu, estava cheio de pão de queijo. E eu tô na minha, Brasil, tô na minha ali, quieta. E ela comendo pão de queijo. De repente, ela falou assim, quer? Aí eu perguntei, tá bom esse pão de queijo? O que ela respondeu? Tá muito bom, não. Aí eu pensei, então eu não quero pão de queijo ruim. Eu quero pão de queijo bom. Eu sei que ela falou na inocência, mas muitas esposas fazem isso também. Né? Só que aí eu já não quis o pão de queijo. Tava ruim, ela falou que tava ruim, eu acredito nela, entendeu? Se ela tivesse falado que tava bom, já que ela tava comendo, né, eu ia talvez experimentar. Porque eu gosto de pão de queijo, né? Mas é exatamente a mesma coisa que uma esposa que não sabe validar faz. Exatamente a mesma coisa. Eu sei que você pode pensar o seguinte, Jaylee, mas se eu começar a fazer isso, né, eu sei que você entendeu, que você explicou cientificamente como isso funciona, mas mesmo assim, Jaylee, né, se eu ficar falando isso, meu marido vai, não vai não, tá? Não vai. Na verdade, vai começar algo muito importante dentro do seu casamento, que é a questão do respeito. Sabe por que alguns homens babacas vão criando território dentro do casamento, vão sendo permitidos algumas coisas e eles acham que pode falar com a esposa deles de qualquer maneira? Porque não tem uma esposa validando ela. Tá abandonado. Porque você acha que o seu marido desrespeita todo mundo? Claro que não, ele desrespeita quem permite o desrespeito. E uma esposa que não sabe validar, não aprende técnica sobre isso,
ela está permitindo o desrespeito. Não só isso, lembra da colega que podia estar pensando, mas o meu marido já é um cavalheiro, Jenny. O meu marido, ele já faz esse tipo de coisa, ele valoriza, ele, né? Só que, lembra da história, lá na frente. Se essa esposa não está se validando, ou se ela está fazendo pior, ela está se validando negativamente, esse marido que já faz isso, vai parar de fazer. E aí a gente vai para aquela velha história. Ai, meu marido mudou. Meu marido mudou. Mas às vezes a pessoa não percebe que ela mesma deu permissão para essa mudança. Eu sei que às vezes dói um pouco isso. Eu nem tô julgando nem nada, porque foi uma das transformações mais dolorosas que eu fiz na minha vida. E eu ainda me policio sempre. Ainda me policio sempre. E autorizo o meu marido a me lembrar. Já teve uma época atrás que eu não sei da onde, que tipo de influência eu estava recebendo, que eu comecei do nada a fazer isso de novo. A falar que, tal, mais ou menos, sabe? Sempre que eu fazia alguma coisa, eu falava que não tinha ficado 100% bom. E para uma pessoa que é perfeccionista, isso aqui é algo que tem que ser trabalhado muito mesmo. Que tem que ficar muito mais atenta, que é o meu caso, né? Que é uma coisa que eu trabalho diariamente para equilibrar isso. Porque o perfeccionista, ele acha que nada que ele faz está 100%, tá bom. E aí ele verbaliza isso. Sabe por que a gente pensa isso, às vezes? Porque nós fomos ensinados, né, que o nosso sucesso precisa depender de um monte de gente. Que o nosso sucesso depende de terceiras pessoas. E enquanto você não entender que o seu sucesso é uma responsabilidade exclusiva sua, você não tem sucesso. Você não conquista. E aí, quando você não tem o resultado, você vai colocar a culpa nas outras pessoas. Mas é por causa do meu marido. Mas é que ele é um babaca. Minha sogra que não ensinou direito. Mas que é isso, que é aquilo. Você entendeu, né, aquela parte da influência, o quanto nós estamos influenciando as outras pessoas o tempo todo. Ou você está ocupando, você só pode ocupar duas posições. Ou você está ocupando uma posição onde você está influenciando. Um beijo para vocês no Instagram, muito obrigada pela presença. Por gentileza, se puderem, quiserem saber o passo a passo, o restante da aula, vai lá para o YouTube, tá? Que a gente vai continuar daqui. Ou você está ocupando uma posição de influenciar ou de ser influenciado. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, ou você está numa posição onde você influencia as pessoas a serem melhores. No caso, uma esposa que se valida, ela está o quê? No controle. Ela está mostrando para o marido como ela quer ser tratada. Então, ela está influenciando positivamente ele também. Porque através das palavras dela, ele vai entender como ele deve tratá-la, vai começar a se validar também como marido, né? Porque tem maridos que também acham que não conseguem. Ela vai estar mostrando para todos à volta, para os filhos também, essas palavras positivas e o valor dela. Quando a esposa não valida, não se valida, não sabe sobre isso, ela está na outra posição de ser influenciada, só que negativamente. Ela está numa posição de ser influenciada, daí ela que está sendo influenciada pelo marido, que às vezes é grosso, pelo marido que não está sabendo falar direito, ela está deixando o controle da influência para outras pessoas e não são positivas. Deu para entender? E outra coisa que eu quero falar para você aqui, eu sei que às vezes você pode até demorar um pouco para entender o que eu estou te falando, né? Quando você tem crenças, isso acontece. Pode demorar um pouco para você entender quão valiosa você é, né? E o quanto falar disso é normal, tem que ser normal. Mas eu espero de verdade que você acorde para isso muito rápido. Porque se você não acordar rápido, você vai estar se bloqueando a conquistar coisas incríveis na sua vida. Você vai perder muitas oportunidades por achar que você não é capaz.
Você está, ao mesmo tempo que uma pessoa, uma mulher que ela não sabe se validar dentro do próprio casamento, ela faz uma programação no parceiro, né, claro, de tabela, ela faz uma repetição ali, né, ela faz com que ele passe a vê-la de uma forma distorcida. Só que ela faz uma programação nela mesma também. Então ela passa a alimentar um grande monstro dentro dela. E qual que é esse monstro? O medo. O medo. Ela tem medo de dar um passo para fazer tal coisa. Ela tem medo do julgamento das outras pessoas. Ela tem medo de chegar no patrão dela e mostrar uma proposta diferente, né? Mostrar que ela pode assumir um cargo de mais responsabilidade. Ela tem medo de chegar no marido e tal e falar, olha, vamos dar um passo diferente no nosso casamento, a gente tem que fazer isso e isso. Tem esposas que já estão juntos, junto com o marido há muito tempo, mas ela tem o sonho de subir ao altar, né, de colocar uma aliança no dedo, é o sonho dela. Mas ela tem medo de se posicionar em relação a isso. Entende? Porque ela não se valida. Então, nesse ciclo de não se validar, de não se validar, de não se validar, ela vai criando esse monstro, né? É uma mulher, você que está aí do outro lado é uma mulher incrível, eu tenho certeza disso, com as suas habilidades, com o seu jeito, a sua personalidade. Você é maravilhosa. E o que eu estou dizendo aqui nessa aula para você é que exponha isso, né? Deixa o mundo saber disso, qual que é o problema. Isso não é para ser arrogante, sabe? Eu falei tantas vezes sobre o meu valor durante essa aula. Responde para mim, você achou que eu fui arrogante na hora que eu falei do meu próprio valor aqui para você? Você achou que eu fui metida? Eu não achei isso. Eu falei que essa é uma super aula, essa é uma aula que vai mudar a sua vida. Eu falei o quanto você vai ser uma esposa melhor depois de você assistir essa aula. Por quê? Quem fez essa aula fui eu. Entende? Fui eu que me dediquei para trazer esse conhecimento para você. É um conhecimento rico, sim. Então eu fiz isso várias vezes durante essa aula, talvez você não tenha notado, mas foi tão sutil, não é? E é exatamente essa mesma proposta que eu trago para você aqui, e essa mesma proposta que eu trago para a série que vai acontecer, para você entender como funciona o método, e essa mesma proposta que eu levo para as minhas alunas, para as minhas veteranas, para as minhas guerreiras, para que elas apliquem e façam uma mudança geral no casamento delas, mas sem inflamar, sem parecer arrogante. Arrogante talvez ela esteja sendo por não saber essas técnicas, mas fazendo isso de uma forma elegante, né? De uma forma sutil, com estratégias. E aí você passa a acreditar que você não consegue fazer, passa a dar desculpas também, né? As desculpas, elas nascem disso, de você não acreditar que você é capaz. Aí ela começa a dar desculpas, mas é que eu não faço isso porque meus filhos tal, eu não faço exercícios porque sei lá o quê. Eu não faço isso pro meu marido porque ele não merece. Eu não vou estudar mais porque eu já sou velha. Eu não vou mais fazer exercício porque nem combina, né? E aí ela passa a dar um monte de desculpas, sabe? Eu não vou estudar mais, eu não vou pra faculdade porque já passou da hora. Mas eu já tenho 20 anos de casada, Jerry, não tem mais jeito, né? Esse marido não muda, não. Aí ela começa a dar desculpas, pra encobrir o monstro que ela criou, que é o monstro do medo de não acreditar nela mesma. Mas hoje você vai mudar, tá? Hoje vai. Quero saber disso, não. Não quero saber disso. Você vai pra cima. E aí, Jerry? Bora, né? Como que eu faço, né? Bora. Eu explico muito bem antes, sabe? Para você não meter os pés pelas mãos, você entender exatamente o que eu estou falando. Então, só recapitulando uma coisa com você que você precisa ficar claro, tá? Porque eu preciso quebrar essa crença. A gente vai tá fazendo quebras aqui desde o começo da aula. Que é você acreditar que se validar é algo negativo. Please, tá? Não é. Você não vai parecer arrogante. Eu, pelo menos, não me considerei nem 1% arrogante nessa live quando eu falei do meu próprio trabalho. Porque é o melhor mesmo. Fui eu que fiz horas. Fui eu que me dediquei. Fui eu que testei. E é o melhor curso do Brasil e do mundo sobre relacionamento. Tá? Então é isso aí. Então não tem nada demais. Isso te ajuda, na verdade. Você viu aqui? Olha que legal. Olha que a prova real aqui nessa aula.
Você pode pensar que é negativo se validar, mas olha o quanto de boa eu fui com você. E o quanto boa você vai ser com seu parceiro se você se validar. O quanto você vai estar ajudando ele. Porque se eu chego aqui e falo, não sei, esse curso meu, sei lá, né? Umas diquinhas aí, dica o caramba, aqui é técnica na veia, comprovada, embasada cientificamente. Entendeu? E eu tô sendo boa quando eu falo isso pra você. Por quê? Você vai acreditar, você vai sentir confiança, e é pra sentir mesmo, porque o curso é top. E aí você vai o quê? Você vai dar um passo, vai entrar na jornada, vai participar da série semana que vem, tu vai entrar nessa turma da jornada e tu vai fazer uma transformação incrível na sua vida e no seu casamento. Por quê? Porque eu me validei pra você. Quando você... Escreve isso aí que eu não tinha notado, mas é uma frase maravilhosa. Quando você se valida como mulher, como esposa, você é boa para o seu marido. Você transforma o seu marido em um lord. Um homem incrível para você. Mas quando você não se valida, você transforma o seu marido num babaca. Não tem problema nenhum você se achar gostosa, bonita, maravilhosa, porque você não tem problema nenhum você se achar uma ótima profissional, uma esposa incrível, uma mãe maravilhosa, porque você é. Simples assim. E ponto final. Para de se fazer de vítima. Como fazer isso? É um hábito isso, tá? É um hábito. Por isso que eu falei no começo que a gente ia pegar a história do patinho feio e pegar um outro caminho em relação ao hábito. Então nós vamos fazer pequenos movimentos, tá, esposa? Na sua rotina aí. Para você já começar esse treinamento com você mesma, diário ali, né? E aí depois você vai caminhando para coisas maiores. Então vamos lá. A partir de agora, anota o seu exercício. Os exercícios, né? Quando alguém te perguntar, tá? Nesse exemplo aqui, a pessoa perguntou, ok? Nesse exemplo. Como ficou aquilo que você fez? Como que ficou o trabalho que você fez? Oi, fulana, como que ficou lá o arquivo que você preparou? Ou como ficou a música na igreja? Ou como ficou o bolo que você fez? Ou como que ficou tal situação? Meu amor, como que ficou lá a questão da escola do Pedrinho? Qualquer coisa que a pessoa pergunte e que tenha a ver com o feito seu, com uma dedicação que você teve, com o trabalho que você executou, tá? Com o esforço que você colocou ali, que você colocou a sua mão, entendeu? Você vai responder se colocando para cima. Ao invés de dizer, não sei, dá pro gasto, ficou mais ou menos, sabe como é que é, né? Podia ter ficado melhor. Você sabe. Corta isso, hein? Você vai dizer, olha, esse trabalho que eu fiz ficou ótimo. Ficou incrível. Esse bolo que eu fiz ficou delicioso. Eu acho que é o melhor até agora. Meu amor, como que ficou a escola do Pedrinho? Meu amor, olha, eu já fui lá e ficou tudo acertado. Ficou excelente, sabe? Conversei com a diretora, fiz assim, fiz um ótimo trabalho. Pode ficar tranquilo que eu fiz um ótimo trabalho. E assim sucessivamente, tá? Então você vai de forma sutil, você viu que foi tranquilo, sabe? Foi bem tranquilo. Você inclui na conversa, a pessoa já te perguntou. O primeiro passo é esse, quando uma pessoa te pergunta. Agora, quando, por exemplo, eu sei que pode ter uma dúvida aqui sua. Digamos que você pense assim, Jaylee, mas realmente eu acho que esse meu bolo ficou ruim. Eu não quero mentir, não precisa, tá? Eu entendi a sua pergunta. E você tá certa, porque a gente não quer enaltecer um erro, né, para que ele continue acontecendo. O erro serve apenas pra gente o quê? Foi um resultado de aprendizado, né, que a gente no próximo a gente vai fazer diferente para não cometer esse erro de novo. Digamos que o seu bolo que você ia falar que ficou muito maravilhoso, ficou ruim mesmo, ficou um chinelo, né, aquele que fica baixinho assim, borrachudo. Mas ainda assim a gente pode conseguir contornar, tá, para você não ter que, entende? Não mentir, mas ainda assim se validar positivamente, tá? Como que você poderia falar aqui, nessa situação? Você poderia dizer, olha, realmente assim, o gosto do bolo tá excepcional. Esse gostinho de canela com essa mistura de cravo que eu fiz aqui ficou incrível. Porém, eu não sei onde errei, né? Não sei o que aconteceu, mas o bolo ficou baixo, tá? Ele ficou um pouco baixo.
não ficou tão incrível como os outros todos que eu já fiz para vocês aqui em casa, mas esse aconteceu isso, acontece, né? Mas, ó, o gosto tá muito show, tá? Dá até para salvar aqui, até para salvar. Então, você mostrou que você erra também, mas que você é uma pessoa incrível na maioria das vezes ali, né? Que você fez bolos incríveis, e ainda você enalteceu ainda o gosto que tá muito gostoso. Que você vai melhorar e tentar corrigir no próximo, ver o que é que você errou, entende? Mas ainda assim, o seu marido vai ter uma percepção, poxa, ela sempre é ótima nisso. Ela sempre faz isso muito bem, acontece. Né? E não você falar, ficou péssimo, ficou tal, eu sou péssima cozinheira, não sei o que, se fazendo de vítima. Deu para entender como você pode contornar, mesmo quando não ficou bom o que você fez? E você pode ser verdadeira também. No caso de um trabalho, por exemplo, digamos que o seu chefe pediu um trabalho para você e você você morgou ali, ou você, entendeu? Não se dedicou tanto naquele trabalho. Tá? Então você pode falar a verdade, você pode chegar e falar, olha, tal coisa ficou assim excepcional, que eu fiz o título, ou a ideia para tal coisa, ou eu organizei os funcionários assim, assado, não sei. E aí, porém, eu entendo que eu preciso me dedicar um pouco mais nessa questão X, né? Eu acredito que isso precisa melhorar. Então você não fala que você não consegue, que você fez mal, não. Você sempre vai falar das possibilidades. Deu para entender? Estão anotando, né? Espero que sim. Então você sempre, mesmo quando você for falar de algo que você não fez tão bem, você fala das possibilidades que você vai melhorar e tenta encaixar aí algo que ficou ótimo naquilo ali que você fez. Se você procurar, você vai achar, tá? Algo que ficou ótimo e você disse que você vai imediatamente já focar e o outro vai ser excepcional, tá bom? Digamos que o seu marido te elogiou. Outro caso, né? Digamos que você está bem bonita, você se arrumou, vocês vão sair, e ele teve a iniciativa de te elogiar. Você está muito bonita, né? Nossa, você ficou gostosa, nossa. Não sei qual que é o elogio que seu marido vai fazer. Ao invés de você dizer, são seus olhos, será? Não sei, viu? Não sei se acha que eu tô muito gorda. Não sei essa roupa, será? Não sei. Meu pai do céu, bora, acorda! Que é isso? Não responde um trem desse, não. Se você... Fala obrigada só, tá bom? Fala obrigada pra gente começar esse exercício. Por favor, põe um ponto final aí, não vem com vírgula, não. Mas se você quer colocar vírgula, você vai dizer aquilo que eu tinha explicado. Realmente eu fiquei bonita nessa roupa. Realmente eu achei que me valorizou. O perfume, nossa, que perfume gostoso, tal. Nossa, eu também gostei, ele tem uma nota meio docinha assim, não tem? Você vai se colocar pra cima. Vai se colocar pra cima. Mas se você não sabe falar outra coisa, você não tá segura ainda, fala só obrigada. Fala só obrigada. Agora vamos para uma situação onde ninguém falou foi nada. Na sua casa o pessoal já tá tão mal treinado que eles nem te elogiam mais, nem te reconhecem, né? Não te valorizam. Então vamos para essa parte aqui. O que você vai fazer? Você vai ter que ir para uma etapa atrás aqui, tá? Para fazer um treinamento. Ok? Depois você vem para essa segunda fase. Quando ninguém fala nada para você, quem que vai falar? A pessoa mais importante para você. Quem que é? Você mesma. Então você mesma vai elogiar o seu próprio trabalho a partir de agora. Vocês estão quietas, hein? Estão muito quietas, hein? O pessoal tá só anotando essas técnicas incríveis aqui, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Vai mudar. Onde eu estava mesmo, quando o marido não fala nada, né? Aquele marido que nunca elogia, não sabe elogiar, não sabe reconhecer, às vezes você já permitiu muitas coisas aí também. O que você vai fazer? Você mesma vai fazer. Eu faço isso, Brasil. Se o marido não fala, eu sou a primeira a falar. Faço isso. E meu marido também fala, ele tá certo, ele tem que falar mesmo dele mesmo. Quando fez o bolo gostoso, quando você tá bonita, quando você fez um ótimo trabalho, quando você deu um gol de placa ali com seu filho, que você se sentiu uma ótima mãe, sabe? Quando você, qualquer coisa, lá no seu trabalho, tá? Às vezes você é aquela funcionária que se dedica a dar o suor lá, o sangue na empresa, e não valida isso pro chefe, tem que validar. Tem que validar, para ser valorizada. Você mesma vai dizer. Você vai dizer como? Para ser sutil, né?
Ah, lembrei de uma coisa aqui, ó. Da pergunta da colega quando ela faz uma coisa que realmente não ficou boa, né? Digamos que ela tenha feito uma carne e a carne ficou salgada. Essa outra linha de raciocínio que eu ia explicar, eu tinha acabado esquecendo na hora, mas eu lembrei agora. Então, assim, a carne ficou salgada mesmo, né? E ela quer se validar de qualquer maneira ali. Tá certa? Muito certa. Então, a carne tá salgada. Não tem como falar que essa carne ficou boa, né? Não, porque tá ruim. Tá ruim? Salgou a carne. Quem nunca salgou a carne? Todas nós já salgamos a carne. Todas nós. Mas a esposa estrategista que segue quem? Jaylee Goulart sabe como se validar mesmo quando ela salgou a carne. O que ela vai dizer? Pessoal, é o seguinte, a janta está pronta, tá? A janta está pronta. Mas olha só, dei uma salgada aí nessa carne, viu? Em compensação, a salada tá show demais. Essa salada que eu fiz aqui tá uma delícia. Esse arroz que eu coloquei não sei o que lá, você inventa aí, ficou maravilhoso. E ainda tem uma sobremesa que é daquelas lá. Daquelas que eu sempre arraso e vocês adoram. Mas a carne ficou um pouco salgada. E vocês veem aí o que vocês fazem, né? Mas tem as outras coisas que ficou ótimo, que ficou tudo muito gostoso. E aí você tira o foco do seu erro e aí você vai jogar para cima os seus acertos. Deu para entender? Quando acontece esse tipo de coisa, que acontece nas melhores famílias, com as melhores esposas do Brasil. Todas já salgaram uma vez ou outra a tal da carne, já queimou o arroz, ou já alguma coisa assim. Então, quando você acontecer isso, você faz isso. Ok, e quando o marido não fala nada? Jaylee, você vai falar. Como que você vai falar? Olha, isso aqui, nossa, olha aqui. Gente, tá pronto o bolo, hein? Tá incrível. Eu arrasei demais nesse bolo. Arrasei demais. Meu amor, prova aqui. Diz aí. É o melhor que você já comeu. Fala aí. É o melhor bolo de milho, hein? Gente, olha isso. Vocês estão sentindo? Olha a cremosidade. Ponto. Aí vocês continuam conversando. Só isso. Quando você se arruma bem bonita. Ninguém falou nada, mas você vai falar. Meu Deus, olha só como ficou legal essa roupa aqui pra mim. Nossa, como me valorizou. Eu não achava que ia ficar assim desse jeito. Olha essas cores que acendeu. Amei, 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 amei. Pronto, vai fazer outra coisa. Tá? E aí o seu marido fica de olho meio assim, né? Mas tá funcionando. Lá no seu trabalho, né? Você foi lá, montou o stand lá, você chamou os clientes, você vendeu muito, né? Você arrumou aquelas prateleiras todas, você montou os arquivos, sei lá o que você fez, mas você arrasou. O que você tem que fazer? Falar. Olha, gente, esse trabalho que eu fiz aqui, ó, vai facilitar demais para toda a equipe. Olha só como que vocês vão utilizar. Ou você chega no chefe e fala. Olha, patrão, depois que eu fiz aquele negócio lá, hein, ó, aquela técnica que a gente usou lá de vendas, bombou, hein? Foi show, hein? Aí você ainda pode jogar um limitezinho ali para dar um gostinho. Eu quero royalties, hein, patrão? Tipo assim, eu quero ser valorizada. Ó, quero ser mais valorizada aqui. Aí você já vai plantando, entende? Porque o patrão vai olhar para aquele monte de gente na equipe, mas a única que se valoriza é você. O que ele pensa? Você que merece a vaga. Sacaram? E com o marido a mesma coisa, tá? Na hora do sexo, faz isso, porque na hora do sexo ainda é mais intenso, tá? Tudo, as janelas do inconsciente estão todas abertas, uma coisa maravilhosa, e você vai se validando. Eita, que essa esposa te pega de jeito, hein? Olha isso. Olha aí, ó, o marido como é que fica depois do sexo com a esposa. Fica aqui na lona, olha só. Aí você dá risadinha, já vai lá pro banheiro fazer higiene pessoal. Show de bola, é isso daí. Mas se validem, se validem, se validem. O máximo possível, tá? Porque se você perceber, foi tudo muito natural, muito sutil. Não é você chegar, ai, eu sou gostosa, né? Eu sou gostosa, né? Não é isso que eu estou propondo, viu? É para fazer do jeito que eu expliquei. Do jeitinho que eu expliquei. Para encerrar o último passo, se você ainda, depois de tudo que eu disse, você me fala, Jaylee, é o seguinte, toda razão você tem. Porém, eu sou uma pessoa que ainda sou reservada, eu ainda, sabe, para fazer isso, eu vou fazendo aos poucos, mas o
que eu te indico então? Você também pode começar a fazer um treinamento elogiando outras pessoas, porque às vezes você tem mais facilidade disso. Esse é um treinamento que eu vou fazer com você para a gente desencadear as palavras positivas e parecer normal a sua boca verbalizar, tá? Porque às vezes você não fala, ou tá falando só palavras negativas. Então agora a gente vai mudar. Então tente elogiar mais as pessoas à sua volta, ou até mesmo o seu marido. E se você começar a elogiar o seu marido nessa técnica aqui, você vai ativar o vício positivo, claro, né? Pela liberação da dopamina. Então ele vai começar a se viciar em você, por causa do elogio, né? E quando você elogia, automaticamente o hormônio da dopamina é liberado no corpo dele. E isso traz bem-estar. Então, todas as vezes que você elogiar, você de tabela, além desse exercício que você está fazendo com você mesma, tá? Você está fazendo com que seu marido fique viciado em você positivamente. Então, ele sempre vai estar mais próximo e sedento pelos seus elogios. Então, você pode começar por isso também, porque daí você vai se acostumar a dizer que a pessoa é bonita, que a pessoa está, que o que ela fez é gostoso, e aí você também vai falar para você depois. Vai ter mais facilidade de falar isso, porque isso já sai pela sua boca. Então já parece mais natural para você falar essas palavras. Tudo bem? Então, caso seja o seu caso, você pode começando por isso, tá? Porque realmente tem pessoas que elas gostam muito mais de presentear do que receber o presente, né? Mas é importante você se validar. Isso aqui é só para você começar, não é para você se acomodar nessa técnica, tá? Só para você começar o treinamento. E ainda tem uma última dúvida que eu acredito que você tenha. Digamos que, além do seu marido, olha só, além de você não estar se validando na sua casa, além do seu marido nunca te elogiar, além de todas essas coisas que estão precisando de uma ordem aí, ainda tem a questão de que o seu marido pode estar falando palavras negativas para você, ou te validando verbalmente negativamente. E aí, nesse caso, você vai aplicar a técnica do bloqueio, que é uma técnica que eu já expliquei aqui em outras aulas, mas vou repetir porque eu acredito que tem gente nova por aqui. Sempre, sempre, sempre que uma pessoa falar algo negativo para você, você vai bloquear isso, você falar, não é verdade, eu não aceito isso, eu não sou isso, e vai dizer o quê? A validação positiva a seu respeito. Eu não sou isso. Se o seu marido falar, você é muito preguiçosa. Eu não sou isso, eu não aceito isso. Eu sou uma mulher tal, eu sou uma mulher ativa, eu sou uma mulher que vai para cima, eu faço isso, 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 isso. Entende? E aí você bloqueia, mas também você planta a validação. Por quê? É na validação que você fizer que acontece a mágica, tá? Não adianta só dizer que não. E outro erro, não é você contra-atacar dizendo que ele é um babaca, que ele é um grosso, que tal. Que vai só piorar as coisas, tá bom? Priscila Nobre, essa técnica de validação mudou minha vida. Muda mesmo, gente. Muda mesmo, sabe? E não só nessa questão do marido em si, mas você passa a ser uma pessoa que desabrocha, né? Uma pessoa que vê possibilidades, uma pessoa ativa, que vai para cima. E aquele monstro que a gente alimentava debaixo da cama, que é o medo, começa a ficar, muito escondido. Mariana Ribeiro, eu nunca tinha ouvido isso. Realmente, Mariana, são técnicas inéditas mesmo. Exige um pouco de coragem para vir na internet e desafiar tudo que é pregado, né? Porque a massa diz que uma mulher não pode gostar de sexo. A massa diz que uma mulher ela vai parecer arrogante se ela validar o próprio esforço dentro da própria família dela na qual ela se dedica. Precisa ter coragem, né? Para vir aqui e ir contra. E mostrar para as mulheres, ei, não é por aí. É preciso ter coragem para vir aqui e dizer que sim, é possível um casamento ser incrível. E você ser feliz na família que você escolheu, mesmo que todo o resto diga que não. Mesmo que o resto diga que isso é conto de fadas, que isso não existe. Mas eu gosto disso, né? Eu não tô nem aí. Pode vir quente que eu estou fervendo. É isso que eu queria dizer. Eu vou pra cima. E eu tenho uma tribo forte, e eu tenho muito orgulho disso. Muito orgulho das minhas guerreiras. Ponto final.
Olha, só lembrando, gente, que o meu Instagram tá começando de novo, tá? Eu fui bloqueada, fui hackeada, bloqueada e até hoje não consegui arrumar essa conta aí. O pessoal todo dia me manda e-mail, mas nenhuma resposta em relação a isso. Outra coisa, vai lá e me segue então, Jaylee Goulart Oficial. Já vai lá e assiste outras coisas. Me segue no YouTube aí, se você se inscreve já, né? Pra você ficar por dentro de todas as aulas, toda quarta às 10 da manhã. Vou fazer um compromisso para estar sempre aqui. A próxima aula tá imperdível. Eu vou trabalhar muito fortemente sobre as crenças sexuais femininas que podem estar impedindo elas de viverem o sexo, sabe? De viverem esse momento aí, de se libertarem nisso. Então vai estar show demais a próxima aula. Lembrando que vai ter semana de evento, hein? A série gratuita aí vai acontecer. Milhares de mulheres já estão inscritas do Brasil e do mundo. E é uma série impactante, tá? É uma série impactante, é uma semana que eu adoro. Eu fico lá interagindo com vocês, então você vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre a minha história, o método, né? E por que que você vai conseguir, por que que eu bato tanto nessa tecla, né? Você vai sim conseguir se posicionar no seu casamento sem brigas e passar a viver uma relação cheia de amor e respeito, uma relação equilibrada, uma relação de parceria, onde você tem valor, tá? Onde você é reconhecida. Isso aqui que você viu nessa aula, minha amiga, é só a ponta do iceberg, tá? Só um pedacinho do queijo, um pedacinho do queijo. Então, se você já gostou, você vai amar a série. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Eu vou deixar, antes de terminar a live, o link aí embaixo para vocês. Um ótimo dia, vão e arrasem e já comecem a colocar em prática as estratégias que eu passei para vocês aqui, que vão transformar em uma semana, você aplicando isso aqui que eu falei, que são coisas tão sutis, né? Sutis. Você já vai ver uma grande diferença, tá? Uma grande diferença, depois você me conta. Um beijo para vocês e lembre-se, com a técnica certa, o resultado é bem diferente. Até a nossa próxima aula. Beijo, beijo, beijo.